convite fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te adorar, em todo tempo te adorarei. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Uma satisfação, um prazer, um privilégio novamente ter a sua companhia aqui conosco, acompanhando esses nossos estudos nas epístolas de João. E a nossa pretensão, a nossa oração é de que você possa ser muito edificado nessa noite através do estudo da santa, da preciosa, inerrante, infalível Palavra de Deus. Queria convidar você a uma leitura inicial, uma leitura que faremos na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 4, faremos a leitura apenas dos versos 1 a 4. Tiago 4, 1 a 4, a palavra de Deus irá nos dizer assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Apenas até aí. O que Tiago está dizendo aqui, ou escrevendo aqui, encontra muita similaridade com aquilo que João está escrevendo no capítulo 5, no final do capítulo 5 da sua primeira epístola, que é onde nós estaremos trabalhando nessa noite, meditando nessa noite. Porque Tiago fala aqui a respeito da amizade com o mundo, constituir-se em inimizade com Deus. Então é aquilo que João já havia falado, que vai falar novamente agora no final da sua carta, a respeito do sistema do mundo e de como os crentes não podem se amoldar ao sistema do mundo. E quando se amoldam, se acostumam e amam esse sistema, eles se tornam então inimigos de Deus. E Tiago vai fazer uma outra colocação interessante aqui, que nós veremos também na epístola de João no estudo de hoje, que é a respeito do pedis e não recebeis. Qual é exatamente o valor da oração? Qual é exatamente o efeito prático da oração? Afinal de contas, a oração muda o coração de Deus? A oração muda o desejo de Deus? Você tem essa dúvida? Você ainda se pergunta? Você tem questionamentos a respeito disso? Continue conosco, permaneça conosco, porque João vai tratar desse assunto e explicar, então, a respeito da eficácia da oração. Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro texto, o que eu queria trazer à sua memória, à sua lembrança, é a respeito da sua condição e da minha condição de pecado. Da minha condição e da sua condição de totalmente dependentes de Deus, e de como nós ainda falhamos, ainda fraquejamos, e de como os prazeres que militam na nossa carne, versículo 1, ainda fazem com que eu e você, muitas vezes, tenhamos uma postura de desobediência e de rebeldia à lei de Deus, aos seus preceitos, aos seus mandamentos. Então eu queria convidar você, querido, se esse texto incomoda você, se esse texto fala ao seu coração, se esse texto traz algum tipo de constrangimento e vergonha a você, como traz a mim, eu queria convidar você a abaixar sua cabeça e apresentar a Deus uma oração de confissão de pecados. Pedir a Ele que perdoe você. Eu também farei o mesmo. Colocaria minha vida diante de Deus nesse momento. Faça isso. Nós vamos apresentar a Deus então uma oração de confissão de pecados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dar graças ao Teu nome, louvar ao Teu nome por nos permitir estar mais uma vez aqui, na Tua presença, lendo e meditando a respeito do Teu reino, aprendendo mais a respeito do Senhor, dos Seus planos, dos Seus decretos. E queremos então, Deus, nos colocar diante do Senhor nessa noite de uma maneira que agrade ao Senhor, e a Tua palavra nos ensina como devemos, então, nos portar, como devemos viver. Tua palavra ensina que um espírito quebrantado, que um coração compungido, contrito, que o Senhor não despreza. Então, nós estamos aqui nessa noite, dessa maneira, colocando diante do Senhor a nossa vergonha, o nosso constrangimento, a nossa tristeza, por estarmos ainda, Deus, tão distantes daquilo ou daquele ponto onde deveríamos estar. O Senhor tenha misericórdia de nós, que a boa obra que o Senhor começou em nós e que há de completá-la até o dia de Cristo, ela possa ser de fato visível nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso pensar, e que cada vez mais o Espírito Santo do Senhor que habita em nós possa moldar os nossos pensamentos, as nossas ações, mortificando a cada dia a nossa carne, Deus, os desejos da nossa carne. Cuida do nosso coração, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Que esse estudo que passamos agora, Deus, a ministrar, que ele de fato gere mudança no coração daqueles que nos assistem nesse momento. Que haja, Deus, um desejo sincero de transformação. E que todos nós possamos ser edificados, Deus, através da Tua palavra. Teu Espírito aplique em nós as verdades eternas que leremos aqui. Essa é a nossa oração
E essa oração nós fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, queria convidar você então a que passe algumas páginas na sua Bíblia, chegando até a primeira epístola de João, no capítulo 5. Hoje nós trabalharemos o último bloco da epístola de João, a partir do versículo 13 até o versículo 21, encerrando assim essa primeira epístola. O texto sagrado irá nos dizer assim: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Muito bem, irmãos. Então, chegamos ao último bloco do capítulo 5, do último capítulo da primeira epístola de João. Então, João, assim como eu disse na semana passada, e eu vou procurar ser o menos repetitivo possível, João vai concluir a sua carta fazendo uma conclusão. Aquilo que nós fazemos nas nossas mensagens, conclusão e aplicação. Então, nesse último capítulo, ele trouxe todo o estudo da carta, tudo aquilo que ele havia ensinado em toda a epístola, e ele traz agora de forma condensada, de forma resumida, nesse seu último capítulo, como para que fique inculcado, como que fique fixado na mente, no coração dos seus leitores, a mensagem que ele queria, então, transmitir a eles. Então, ele irá concluir a sua primeira epístola fazendo uma defesa final a respeito da necessidade do amor fraternal entre os irmãos, da necessidade em se crer e se ensinar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, de se aprender e de se ensinar que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus, que não há relacionamento entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo, de que os anticristos estão pelo mundo ensinando heresias para confundir a todos, se possível até aos filhos de Deus, e finalmente para ensinar a todos que nós devemos viver, a todos os crentes que eles devem viver em estado de vigilância, em todo o tempo em estado de vigilância. Mas vamos, como sempre fazemos, caminhar pelos versículos, entendendo então de forma mais esmiuçada aquilo que João quer então ensinar ou deixar claro para nós, para todos nós, nessa última porção da sua epístola. Versículo 13: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então João vai iniciar o versículo 13, reivindicando o versículo 12 e o versículo 11. Então é como se ele dissesse: olha, estou escrevendo tudo isso para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Ele havia dito isso no versículo 12, né? Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essas coisas vos escrevi, lembrando sempre que o texto original, quando João escreve a sua carta inspirada pelo Espírito Santo, não existe a divisão nem de capítulos, versículos, muito menos esse subtítulo que separa os blocos, as perícopes que são feitas
pelo tradutor para uma maior compreensão, né? Ele divide em blocos para que os leitores possam compreender melhor. Mas é um texto corrido. João está aqui dizendo, olha, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida, e eu estou escrevendo essas coisas a vocês, eu estou escrevendo essas verdades a vocês, para que vocês tenham plena convicção e certeza de que vocês têm a vida eterna. Então, querido, esse é um dos motivos que levou João a escrever a sua epístola, a escrever essa mensagem aos seus irmãos ali, especialmente da Ásia Menor. Então, João está dando mais um dos motivos. Quem acompanha, ou quem tem nos acompanhado desde a primeira semana, o primeiro capítulo, nessa epístola de João, há de se lembrar que nós falamos lá na introdução de que João tem vários motivos, ou que ele mesmo coloca os seus propósitos para que houvesse escrito essa carta. Então ele vai dizer várias vezes em vários lugares diferentes: essa mensagem vos escrevi para isso, essa carta vos escrevi para isso. Eu fiz aqui uma colinha de forma muito rápida para que nós tenhamos alguns dos motivos aqui, para que a gente não tenha que voltar procurando na Bíblia os textos. Alguns dos motivos para os quais João escreveu essa carta. Então, João escreveu essa carta para que a nossa alegria seja completa, capítulo 1, verso 4. João escreveu essa carta para que nós não pequemos, capítulo 2, verso 1. Ele escreveu para que os nossos pecados sejam perdoados pelo nome de Jesus, capítulo 2, versos 12 e 13. Ele escreveu para que nós saibamos a verdade, não porque nós não sabemos a verdade, mas porque nós sabemos a verdade, João 2, 21. Ele nos escreveu para nos alertar a respeito daqueles que procuram nos enganar, 2, 26. Ele nos escreveu a fim de sabermos que nós temos a vida eterna, 5:13, que é o texto que nós estamos lendo nesse momento. Então, são várias as razões, vários os motivos pelos quais João escreve essa carta, e aqui nesse momento, do versículo 13, ele então dará o último dos motivos, os 5 ou 6 motivos que ele deu para que houvesse escrito essa carta, né? Ele escreveu para que os seus leitores tivessem plena convicção de que eles têm a vida eterna. E no finalzinho do versículo 13, ele mais uma vez reforça: estou falando com aqueles que creem no nome de Jesus. Apenas esses têm a vida eterna. Então João escreve aqui esse último bloco, e especialmente o versículo 3, para mais uma vez fazer uma defesa final a respeito da veracidade, da verdade da obra redentiva de Deus em Cristo Jesus. E de como o fato de nós crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem, faz com que nós, então, sejamos justificados diante de Deus. Como a justiça de Deus se aplica a nós, aplicada a nós, o sacrifício de Cristo, os benefícios do sacrifício e da morte de Cristo são aplicados, então, a nós que cremos. Então, querido, desde o início desse último bloco, João já deixa muito claro que a salvação, que a vida eterna não é meritória, de que a vida eterna não pode ser comprada, de que a vida eterna não pode ser negociada, mas que ela se trata exclusivamente de graça, é um favor de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus que Deus concede aos que creem no seu Filho. Então, desde o versículo 13, João já faz essa defesa tão contundente a respeito do caráter messiânico da obra de Cristo. Peguei uma citação aqui de Agostinho, fantástica, a respeito da graça, do efeito da graça sobre aqueles que creem em Jesus. A lei foi dada para que se implore a graça, e a graça foi dada para que se observe a lei. Então, a lei não salva, a lei nos mostra de que nós precisamos de um Salvador, enquanto a graça faz com que nós tenhamos condições de observar a lei e de procurar
com todas as forças cumpri-la, a despeito disso ser impossível. Mas essa busca, essa luta é o nosso grande desafio enquanto andamos por essa terra. Então somos salvos pela graça, mediante a fé, como registra Paulo escrevendo então aos Efésios. Irmãos, se eu disser algum texto, alguma referência equivocada, os irmãos, por favor, me perdoem. Esse sistema de gravação, de transmissão de culto online é novo para todos nós, e muitas vezes a nossa memória, nosso nervosismo aqui nos prega peças. Quando nós estamos num culto presencial com os irmãos aqui, olhando para os irmãos, para os olhos dos irmãos, a gente já consegue entender que a gente cometeu algum equívoco. Então, às vezes eu falo aqui, isso que está registrado no texto tal, e aí um irmão faz assim, imediatamente a gente, não é esse texto, é outro. E a gente se lembra imediatamente, ou o irmão, pastor, o senhor equivocou aí. Não há o menor problema quanto a isso. Mas aqui online a gente não tem essa liberdade. E eu só estou falando isso porque no último domingo, aqueles que assistiram o culto do último domingo, nós ministramos no Salmo 126, em um determinado momento eu disse que o Salmo 133 registrava a tristeza do povo de Israel que estava na Babilônia, quando o povo da Babilônia pedia a eles, povo de Deus, que cantassem suas canções. E aí eu disse, lá no Salmo 133 está registrado isso. Como poderíamos cantar louvores a Deus se estamos em terra estranha? E, enfim. E aí, depois, olhando o texto e ouvindo a mensagem, eu me lembrei que eu fiz uma confusão ali. Na verdade, o versículo que trata disso é o Salmo 137. É porque eu estava com o Salmo 133 na cabeça, porque no final do culto eu anunciaria que nós retornaremos os cultos presenciais. Então, o Salmo 133 vai falar de como é bom conviver com os irmãos. E eu ia usar o Salmo 133 no final, e na minha mente eu embolei tudo e fiz uma confusão danada. Então, lá no culto de domingo, onde eu falei 133, é na verdade 137. Ok? Vamos voltar para João. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé em o nome de Jesus, que é o que João está dizendo aí no final do versículo 13. A vós que creem no nome do Filho de Deus. A esses a graça é então oferecida. A justificação, o perdão dos pecados é então oferecido a esses que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok? Versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que precisa ficar muito claro aqui, o que precisa ficar muito vivo na nossa memória, é o final do versículo 14, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, então Ele nos ouve. Então, querido, assim como outros textos, inclusive em João mesmo, nós já vimos outros textos que tratam a respeito do poder da oração, assim como em outros textos bíblicos, esse texto não se trata de um cheque em branco dado por Deus. O que vocês pedirem, vocês receberão, seja lá o que for. Não se trata disso. Se trata de uma oração feita segundo a vontade de Deus. A oração feita, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, nós temos plena certeza, garantia de que Ele nos ouve, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto a nossa é muito similar ao que nós lemos em Tiago, agora na introdução do nosso estudo de hoje. Nós pedimos e pedimos mal, porque muitas vezes pedimos para realizar os nossos próprios prazeres. Então, precisa ficar muito claro que os pedidos que o Senhor nos ouve e nos atende são aqueles pedidos que estão em conformidade com a sua vontade, com seus preceitos,
com seus decretos, com seus planos, com seus propósitos. Então, aqui não se trata de tudo que nós pedirmos, Deus nos dará. Certamente você já viu em vidros, né, de carro. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, e outras sentenças parecidas a essa, que beiram ao triunfalismo, que beiram a essa vertente de decreto que nós vemos em alguns grupos religiosos, né? De que nós podemos decretar a Deus, determinar a Deus aquilo que nós queremos e Deus tem como obrigação nos dar. Então, de maneira alguma essa afirmação de João tem alguma relação com triunfalismo ou com determinismo. Muito pelo contrário. O que João está dizendo aqui é que nós devemos estar sempre submissos à vontade de Deus. E como nós nos alinhamos, irmãos, à vontade de Deus? Qual é, então, de fato, a eficácia e o poder da oração? Eu vou usar Agostinho mais uma vez para explicar isso, porque Agostinho escreveu, perdão, irmãos, a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Então a oração, querido, ela não muda os planos de Deus, ela não muda os decretos, as intenções de Deus, ela muda o nosso coração, ela muda as nossas intenções e ela conforma o coração do crente à vontade de Deus. De fato que cada vez mais nós vamos alinhando e reconhecendo a sua vontade, nos amoldando a ela e fazendo pedidos, então, orações que se alinhem a essa vontade que ele já decretou desde antes da fundação do mundo. Então, isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro. A oração é um ato de submissão, de humilhação diante de Deus. Então nós oramos porque nós dependemos de Deus. Nós oramos porque nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós oramos porque nós temos sede de Deus. Assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos pela presença de Deus. E nós estamos na presença de Deus quando estamos em oração pela mediação de Jesus Cristo e só pela mediação de Jesus Cristo. De outra forma, o Senhor não nos ouve. De outra forma, o Senhor não nos escuta. Só gritos vazios não ouvirá o Senhor. E a oração que não é feita pela mediação de Jesus Cristo, ela não passa de gritos vazios. Ok? Então, João está dizendo aqui que se nós pedirmos de acordo com a sua vontade, ele então nos ouve. Então, quando nós estamos totalmente alinhados a Deus, quando nós vivemos buscamos uma vida de santidade, uma vida de pureza, quando nós estamos alinhados com as coisas de Deus, quando nós temos uma caminhada com Deus e nós colocamos diante dele as nossas orações então se alinham à vontade de Deus. Mas existem algumas condições para que as nossas orações sejam ouvidas. A Bíblia nos dá vários textos nos ensinando e nos exortando a respeito disso. Eu separei aqui alguns deles. Condições para que Deus ouça nossas orações. Ele não nos ouve se não confessarmos antes os nossos pecados. Salmo 66. A oração precisa ser feita em nome de Jesus. Evangelho de João 14. Precisamos orar com fé. Tiago 1,6. Precisamos permanecer em Deus e na sua palavra. João 15. Então todos esses passos precisam ser dados para que Deus de fato ouça as nossas orações. Porque se esses passos forem dados, nós estaremos alinhados com a vontade do Senhor. Versículo 15 vai dizer assim: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, segundo todas essas recomendações e instruções, nós temos a garantia de que Ele nos ouve, de que Ele nos atenderá. Querido, lembre-se sempre, e o texto de Mateus cabe bem nessa situação.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou todas as coisas, lhe serão acrescentadas. Então, quando as nossas orações, aquilo que nós pedimos a Deus, de alguma maneira redunda em glória para o nome de Deus, e seguindo todas essas recomendações que a Bíblia nos ensina, todas essas instruções, nós temos então a convicção, a garantia, a certeza de que Deus nos ouve. Se nós que somos maus ouvimos e atendemos aos pedidos dos nossos filhos, imagine então Deus, que é totalmente bom, que é totalmente puro, que é totalmente santo. Ok? Versículos 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. João vai tratar agora aqui, ele falou nos versículos 14 e 15 a respeito da intercessão a Deus, os nossos pedidos a Deus, e aqui do 16 ao 17 ele vai falar a respeito da intercessão que nós fazemos para os nossos irmãos em Cristo e para as outras pessoas de uma maneira geral. Então ele vai dizer aqui que quando nós oramos pelos nossos irmãos, que quando nós dobramos os joelhos a favor dos nossos irmãos, que nós estamos dando mais uma das provas, das muitas provas que ele tratou em toda a sua carta, mais uma evidência que ele tratou em toda a sua carta, de que nós somos filhos de Deus. E aí ele vai dizer que é lícito nós orarmos pelos nossos irmãos que cometem pecado, para que eles sejam restaurados, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles voltem ao convívio, para que eles estejam novamente conosco, enfim, para que eles sejam perdoados dos seus pecados. João vai dizer aqui no versículo 16 que é saudável e que é lícito que nós façamos isso. E aí nós podemos tomar o versículo 16 e fazer aqui caminhar por uma vertente de que nós, de que a igreja do Senhor, ela é comparada muitas vezes a um hospital, mas a igreja de hoje, dos dias de hoje, as pessoas tendem a pensar que ela está mais para um tribunal do que para um hospital, porque há muito julgamento, há muita sentença, há muito legalismo, há muita cobrança e pouco amor, e pouco cuidado, e pouca oração, pouca intercessão pelos irmãos. Então o que João está dizendo aqui, ou poderíamos inferir que ele está dizendo aqui, é que também nós devemos nos parecer mais com um hospital do que com um tribunal. Então um irmão nosso caiu, que nós procuremos restaurá-lo. Paulo vai dizer isso também, escrevendo aos Gálatas, que nós procuremos restaurá-lo, que nós procuremos ajudá-lo a reencontrar o caminho, porque existem pecados que não são para a morte. Existem pecados, os pecados ocasionais que nós cometemos, e dos quais nós não nos veremos livres nessa terra, nesse corpo, contaminado pela corrupção do pecado. Então, eles acontecerão. Tomara Deus, e como resultado da nossa busca por Deus, aconteçam cada vez menos, mas eles acontecerão. Então esses pecados que acontecem ocasionalmente, esses tropeços que nós cometemos às vezes, todos nós, que esses pecados sejam perdoados, sejam tratados, e que as pessoas que o cometem sejam restauradas, e não execradas, e não apedrejadas, para trazer lá aquela passagem da mulher adúltera. Então esse é o cuidado que a igreja tem que ter, irmãos, uns para com os outros, uns para com os seus irmãos na fé, de cuidar dos seus irmãos na fé, de restaurar os seus irmãos na fé e de fazê-los enxergar de que eles falharam. É óbvio, é claro, que para que nós possamos acolher, aconselhar e auxiliar os irmãos a se arrependerem de seus pecados e a retomar, eles precisam querer isso também,
não há como se fazer isso à força. Nós não podemos obrigar ninguém a ser restaurado, a voltar ao convívio. Essa é uma decisão pessoal, né? Se você se lembrar lá daquelas parábolas da perda, as três tratando do mesmo assunto, né? É a dracma, a ovelha e o filho que se afasta da casa do pai. O dracma e a ovelha são encontrados, porque eles não poderiam retornar por conta própria, né? Um objeto e um animal. Mas o filho pródigo, ele retorna. Ele retorna. Tudo aquilo que havia ensinado a ele, tudo aquilo que havia sido ensinado a ele, tudo aquilo que havia sido dito a ele, em algum momento o Espírito Santo traz de volta ao seu coração, né? O texto vai dizer que ele cai em si, salvo engano é essa a palavra que está lá, cai em si, e ele então retorna para a casa do pai. Então ele é uma decisão pessoal. O Espírito Santo o incomoda e ele retorna. Então nós devemos alertar, nós devemos ensinar, nós devemos fazer com que as pessoas vejam que elas estão em pecado, que elas estão andando um caminho errado, mas a decisão de voltar, e quando eu falo voltar, não estou dizendo voltar para a igreja, não. Voltar para os braços do Pai mesmo, voltar à comunhão, à razão, à fé. Essa decisão é pessoal. A pessoa precisa dar esse passo de fé. No versículo 17, no final do versículo 16, ele vai dizer: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. E ele vai repetir isso, né? Que há, no versículo 17, que há pecado para a morte e há pecado não para a morte. A maioria dos comentaristas, eu destaquei ou separei alguns deles aqui, irão concordar que aqui nós não estamos tratando a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é disso que João está tratando aqui, cientes, todos nós, de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado para a morte, né? Imperdoável. Mas o que, dado todo o contexto da epístola de João, o que os comentaristas irão defender é que João está dizendo aqui da apostasia. Então, quando ele fala que é um pecado para a morte, é de um afastamento irreversível da presença de Deus. É claro que nós não estamos falando aqui de alguém que era salvo, de um eleito de Deus que se afastou e que não vai voltar nunca mais, porque a própria Bíblia nos ensina que isso é impossível. Que alguém que recebeu o favor de Deus, é impossível que ela caia da graça, né? Que ela caia, que ela perca a salvação, né? Absolutamente impossível que isso aconteça. Então nós não estamos falando dele, nós estamos falando daqueles que andaram conosco por um tempo, que, contextualizando, que estiveram no banco da igreja, que talvez foram líderes da igreja de uma forma geral e que se afastaram definitivamente do evangelho. É desses que João está tratando aqui. Então, é de uma apostasia definitiva e irreversível. A maioria dos comentaristas concordarão com isso. John Stott, Dr. Augusto Nicodemos, a nossa denominação, eles estão em acordo com a linha de pensamento que Calvino também havia defendido, de que se trata aqui de apostasia. O reverendo Hernandes Dias também no seu comentário caminha por essa linha. Então é daqueles que se afastaram de Deus, daqueles que viraram as costas para Deus, daquele que o próprio João disse em algum momento aqui na sua epístola: eles estavam entre nós, mas eles não eram dos nossos. Esses que viraram as costas para Deus, que apostataram, esses então, ainda que nós roguemos, eles não serão perdoados. Ok, irmãos? Versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então aqui no versículo 18, eu já li o 19 também, né? Aqui no versículo 18, João irá novamente, no resumo, no fechamento, na aplicação da sua epístola, trazer mais uma vez a defesa que ele já havia feito, a tese que ele já havia defendido, de que quem é nascido de Deus, quem é nova criatura,
quem foi justificado em Cristo, não vive numa condição de pecado, não se amolda ao pecado, não se acostuma com o pecado, não vive pecando. Cometerá pecados, mas não vive em uma situação de pecado. Se a pessoa vive chafurdando na lama, eu gosto muito dessa expressão, repito ela com alguma frequência, né? Mas é porque é isso, essa é a visão que eu tenho, de alguém que vive num pecado deliberado, constante, sem arrependimento, de alguém que está chafurdando na lama. Então, se a pessoa vive nessa condição, se ela se amoldou ao pecado, se ela se acostumou ao pecado, e se ela mente para ela mesma, dizendo que ela pode continuar vivendo assim, e que ainda assim estará debaixo da graça, da benevolência, da bondade, da misericórdia de Deus, ela se faz mentirosa, ela faz com que a palavra de Deus pareça ser mentirosa, porque a palavra de Deus ensina outra coisa totalmente diferente, e ela dá provas, evidências de que ela não é alguém que foi alcançado pela graça, porque quem é nascido de Deus não vive pecando. A analogia que a Bíblia faz, irmãos, a respeito de alguém, você sabe disso, que a Bíblia faz a respeito de alguém que foi alcançado pela graça, é de alguém que morreu e nasceu de novo. É uma nova criatura, não é alguém que foi recalchutado, não é alguém que foi melhorado, não é alguém que foi que sofreu uma melhora. Ele tem uma palavra que a gente usa quando conserta um carro que foi batido, lanternagem. Ele não passou por uma lanternagem. É uma nova criatura, é uma nova pessoa. Então, dentro dessa visão totalmente bíblica, a pessoa que nasce de novo, essas inclinações, esses desejos, esses prazeres que Tiago falou, eles ainda estão na pessoa. Eles ainda incomodam a pessoa. Eles ainda fazem com que a pessoa, as tentações de Satanás, as concupiscências da carne, elas ainda nos fazem pecar. Mas nós não nos acostumamos com isso, nós não vivemos nesse estado, nós não nos deixamos levar, nós não nos amoldamos a isso, pelo contrário, nós nos envergonhamos. E é por isso que nós pedimos perdão de todos os dias, porque todos os dias nós pecamos e todos os dias nós temos vergonha dos pecados que cometemos. Precisa ser assim, querido. E se não é assim na sua vida, você que me vê agora, algo está errado. Algo está errado. Porque é assim que se dá o nosso processo de santificação. O processo de santificação, que é um processo sinergista, nós e Deus trabalhando juntos, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos buscar os meios de graça para conseguir vencer os pecados. Esse processo de santificação, de se parecer, de se assemelhar cada dia mais com Jesus, ele só acontece em quem é salvo pela graça. Ele só acontece em quem já foi justificado. Então façamos aqui, eu e você, uma breve e fácil elucidação. Se nós não estamos nesse processo, se nós não estamos no processo de santificação, nós devemos olhar para trás, porque esse processo não foi iniciado. Esse processo é iniciado com a conversão. Esse processo é iniciado quando nós morremos e nascemos de novo. E aí começa esse processo de santificação. Se você olha para você mesmo e não vê esse processo de santificação acontecendo, é porque esse processo não foi iniciado, não foi dado start ainda desse processo. Porque se esse processo foi dado, querido, você precisa estar a cada dia mais se parecendo com Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, em situação de pecado, em conformidade com o pecado. Antes, ou pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Então nós temos condições de vencer o pecado. Muitas vezes nós temos condições, nós estamos instrumentalizados para muitas vezes dizer não ao pecado, para rejeitar as ofertas do pecado. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Lembra lá do
do deserto, logo depois do seu batismo, quando Satanás trouxe a ele, ao menos, não são apenas 3, né, mas algumas tentações, esqueça o 3 aí, algumas tentações, registradas 3, algumas tentações, e Jesus Cristo, 100% homem naquele momento, recusou todas elas. Lembre-se de você mesmo, lembre-se de Daniel, que não quis se contaminar com as finas iguarias do rei. Lembre-se de você mesmo, de quantas vezes Satanás soprou ao seu ouvido que você devia fazer isso, que você devia fazer aquilo, e que você resistiu pela ação do Espírito Santo que habita em você. Nós temos resistido. E porque nós temos resistido, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, tá, irmãos? Isso não é nossos braços, não. Isso não é nossa força, não. É o Espírito de Deus agindo em nós. É porque Cristo vive em nós que nós conseguimos reagir e dizer não. Mas porque nós temos reagido pela ação do Espírito, nós temos vencido o maligno, e o maligno, então, muitas vezes, não nos toca. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quantas vezes, pela graça de Deus, nós temos conseguido fazer isso? Quantas vezes? Quantas vezes na hora que nós vamos cair, que o diabo, que o maligno fala, vai lá e faz, vai lá e olha, vai lá e, enfim, e nós conseguimos frear, e nós conseguimos segurar, e nós conseguimos dizer, não, isso aí não é para mim, eu não vou me contaminar com as finas iguarias desse rei. Concorda, irmão? Consegue se enxergar nisso? Nessa situação? Consegue lembrar de alguma situação? Glória a Deus por isso. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno é aquilo que João também já havia dito, né? O mundo se está confortável no sistema pecaminoso que o maligno conquistou quando da queda dos nossos primeiros pais. Então o mundo jaz no maligno aqui é o mesmo que o mundo se conformou a isso, é de que o mundo se alinhou a isso. O sistema do mundo vive tranquilamente dentro desse sistema em que o mundo vive, em que o mundo caminha. Eu fiz aqui algumas considerações. Quando João diz que o mundo jaz no maligno, jaz no sentido de se conformar, se amoldar, repousar no sistema diabólico no qual o mundo está inserido. Um sistema que prende alguém por roubar uma galinha, mas aprova e aplaude o aborto de um ser humano. Por exemplo, foi apenas um exemplo, porque é isso que nós temos visto aí nos jornais dos dias de hoje, né? Então, querido, o mundo jaz no maligno, o mundo se acostumou com o sistema do príncipe das trevas, do príncipe das potestades que comanda o sistema desse mundo, né? Tiago vai dizer isso lá. Então, quem é amigo desse sistema do mundo, quem é amigo do mundo, quem se amolda a esse sistema, quem concorda, quem defende com o que está vendo aí nos jornais, nas ruas, na televisão, enfim, quem concorda com isso, constitui-se inimigo de Deus. Porque a despeito de toda a beleza, de todas, como escreve o salmista, né, no Salmo 19, a despeito de toda a beleza que nós podemos contemplar, da criação de Deus que nós podemos contemplar, é a graça comum, é o cuidar de Deus sobre o mundo, porque com olhos espirituais, se nós pudéssemos enxergar com olhos espirituais, nós veríamos um mundo totalmente apodrecido, feio, em putrefação. Esse é o mundo, esse é o sistema do mundo. Paulo vai dizer isso, escrevendo em Romanos 1, esse é o sistema do mundo. É claro que a graça comum de Deus, que alcança o planeta e todas as pessoas, toda a sua criação,
E a graça especial de Deus que alcança os seus eleitos faz com que haja algum senso de moral, de ética, de preservação. Mas não se iludam, o mundo está totalmente contaminado. Tanto que Paulo vai escrever também em Romanos que a própria natureza, que a própria criação de Deus aguarda ansiosa pela restauração de todas as coisas. Então, querido, quem se amolda a essa podridão, a essa sujeira, a essa corrupção, a essa falta de ética, a essa falta de moral, a essa obscenidade, a essa prostituição, a essa lascívia que nós vemos nas pessoas, nos relacionamentos, nos contratos, ela constitui, ela se faz amiga desse sistema e se faz, por consequência, inimiga de Deus. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você há de se lembrar da última oração de Jesus, lá em João, quando ele diz: Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas que os guarde do mal. É isso que a graça soberana de Deus faz para conosco. Nos mantém no meio dessa sujeira toda, mas nos preserva em grande medida. Louvado seja Deus por tão grande salvação, irmãos. Se nós compararmos a nossa geração, nós estamos no ano de 2020, da graça do Senhor Jesus. Se nós compararmos a nossa geração com a geração dos tempos de Abraão, de Ló, quando os anjos dizem para Ló: vai embora, saia daqui, não olhe para trás, que nós vamos destruir esse lugar. A iniquidade desse lugar chegou até Deus. Deus não suporta mais. Se você olhar os pecados descritos ali na palavra de Deus, claro que haviam outros, né? Mas se você olhar os pecados que estavam acontecendo naqueles dias, e você olhar os pecados que são cometidos nos dias de hoje, os de hoje são iguais ou piores àqueles que aconteciam. Eu me atrevo a dizer que piores. Talvez você pense: não, é a mesma coisa, ou era menor, mas é porque hoje tem televisão para mostrar, internet. Não creio. Nós temos sido beneficiados pela longanimidade de Deus, pela enorme paciência de Deus. A Bíblia diz isso, né? Que Deus renova a sua paciência por causa dos seus eleitos, para que seus eleitos sejam recolhidos, né? Porque não fosse a perspectiva do céu, não fosse aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que se concretizou, claro, em Cristo, mas a promessa que tem, a promessa futura que tem, né, nos aguardando os filhos de Deus, não fosse isso, misericórdia, para resumir numa palavra, misericórdia. Efésios 2 vai dizer, né, que nós vivemos em meio aos filhos da desobediência, exatamente como acontecia nos dias de Noé, exatamente como acontecia nos dias de Abraão. Esse mundo inteiro jaz no maligno, mas nós não somos do mundo. Então, não desanime, nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Versículo 20, então, versículo 20 e 21, João vai então encerrar a sua primeira epístola, escrevendo que também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele então conclui a sua carta mais uma vez, fazendo a defesa, refutando o gnosticismo, fazendo a defesa de que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Falamos isso por toda a epístola. E o versículo 21 ele conclui então: filhinhos,
guardai-vos dos ídolos. Aí é uma exortação final, uma exortação conclusiva para que nós vigiemos. A palavra que original no grego, ela dá a ideia de vigiar, se precaver. Então, guardai-vos dos ídolos aqui, cuidem do coração de vocês. Cuidado para que as coisas desse mundo, para que os ídolos desse mundo, travestidos de muitas situações, nós não estamos falando aqui de uma imagem de escultura que você faz para adorar, porque nós sabemos que aqueles que são crentes no Senhor Jesus já passaram dessa fase, dessa etapa, já compreenderam isso, né? Mas João está dizendo aqui a respeito de outros ídolos. Qualquer lugar que tome o seu coração e que tenha mais importância no seu coração do que Deus, constitui-se um ídolo. Isso pode ser riqueza, isso pode ser sentimentos por alguém, isso pode ser sentimento por um time de futebol, o tempo que você gasta na internet, no videogame, na televisão, enfim. Então João está dizendo aqui, filhinhos, mais uma vez aquela exortação amorosa, né? Como se tivesse, eu citei lá no nosso primeiro capítulo, no nosso primeiro estudo, né? É como se João estivesse abraçando, colocando a nossa cabeça no peito dele e nos exortando, né? Então ele dizendo, como uma mensagem final aqui na primeira epístola, filhinhos, vigiem para não cair em tentação. Vigiem para que as coisas desse mundo, volta um versículo aí 2, que jaz no maligno, as ofertas desse mundo, as coisas que lhe serão oferecidas nesse mundo, né? Que elas não venham se constituir um ídolo no seu coração e que façam com que você se afaste daquilo que realmente tem importância. E que é citado, né, por Salomão, em suma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É como se João estivesse dizendo isso, olha, muitas coisas nos serão oferecidas, gostos, sabores, sensações, prazeres. Vigie para que nada disso tome o coração de vocês. Em suma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, irmãos, o João faz essa última advertência, muito provavelmente inclinado pelo fato de a maioria dos seus leitores aqui se encontrarem na Ásia Menor, que é onde se encontrava a cidade de Éfeso, que é onde se encontrava um centro de adoração pagã, peregrinação à deusa Diana dos Efésios. Então, ele ensina, ele demonstra de que há um só Deus, um só Senhor, e de que nós devemos adorar a esse Deus, que nós não devemos nos render às pregações pagãs, idólatras que nos serão trazidas, que nos serão oferecidas. No caso ali dos irmãos de Éfeso, eram muitas as tentações, havia toda uma questão comercial, financeira, né, que envolvia a adoração à deusa Diana, mas que eles não cedessem por conta desses interesses comerciais, de que eles se mantivessem firmes na doutrina dos apóstolos e contextualizando para os nossos dias, nós também, de que nós nos mantenhamos libertos, livres, vigilantes, para não cairmos nas tentações e nas ofertas que o nosso inimigo, nosso adversário, nos traz todos os dias. Ok? Então, se nós pudermos alencar aqui algumas conclusões e aplicações para os nossos dias, para a nossa vida, nós podemos ter a convicção de que se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Tudo se fez novo. Podemos viver com a segurança da salvação e da vida eterna, pois quem fez a promessa é fiel. Devemos também manter uma vida de oração, de vigilância, orar sem cessar. Orar sem cessar não é passar 24 horas do dia orando, não. É passar 24 horas do dia em espírito de oração. É falar com Deus, é em tudo que você fizer, disser, pensar, os pensamentos de Deus, o caráter, a mente de Cristo, né, como a Bíblia diz, esteja
direcionando você. Fale com Deus lavando a louça. Fale com Deus dentro do ônibus, indo para o seu trabalho. Fale com Deus em todas as situações. Amanheça o dia. Seja Jesus Cristo a primeira pessoa com quem você fala toda manhã. Seja Jesus Cristo a última pessoa com quem você fala todas as noites. Isso é orar sem cessar e viver uma vida de vigilância. Devemos ser vigilantes para vencer as tentações do nosso adversário. Ok, irmãos? Então, João, finda assim a sua primeira epístola. Na próxima semana, se o Senhor nos conceder essa graça, faremos toda a segunda epístola. Na outra semana, toda a terceira epístola. E iremos, então, trabalhar nas epístolas de Pedro. A partir, então, terminando, a segunda epístola de João, começaremos, então, a trabalhar as epístolas. Iremos lá para 1 Pedro. Ok? Continue conosco, participe conosco e que Deus nos dê graça para essa jornada, para essa caminhada. Vamos orar? Vamos orar finalizando esse tempo e logo depois eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e compartilhada nesse lugar. Agradecemos ao Senhor por ter nos dado saúde, Deus, para encerrarmos então os estudos na primeira epístola de João. E pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, de forma que nós possamos continuar nessa jornada. Quero rogar ao Senhor a Tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos que nos assistem nesse momento. Pedir ao Senhor que os assista em todas as suas necessidades e pedir ao Senhor que no nome de Jesus nos dê uma noite de descanso, uma noite de renovo físico, espiritual e um restante de semana na Tua presença, Deus. Se agradar ao Senhor, que no próximo domingo nós possamos estar aqui de forma presencial, aguardando ainda, Deus, as determinações municipais a respeito dos cuidados que devemos ter por conta desse distanciamento, dessa pandemia. Mas se agradar ao Senhor, que possamos estar aqui de forma presencial, louvando, adorando, exaltando o Teu nome, o nome do Teu Filho, do Teu Santo Espírito. Ó Pai, que em nome de Jesus, os irmãos que nos assistem nesse momento possam, Deus, ter sido edificados pela Tua palavra, possam ter sido nutridos e que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um deles. Essa é a oração que nós fazemos, oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. No próximo domingo estaremos então de forma presencial aqui na igreja. E se alguma alteração houver, nós avisaremos também nas nossas páginas no Facebook, no YouTube. A princípio teremos o culto presencial, mas teremos também o nosso culto transmitido por esses canais. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus o abençoe em Cristo. Eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher com o rio.
sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Semear e as lágrimas do teu rosto não parar.